Nós estamos em um domingo muito especial, domingo de Páscoa. E quando nós relembramos sobre a Páscoa, quando nós falamos sobre a primeira Páscoa, o povo de Israel estava escravo no Egito. E diariamente o povo de Israel era humilhado, eram açoitados, eles passavam por muitas dificuldades. E aí Deus chama um homem que já estava velho, um homem que não acreditava em si mesmo, o nome dele, Moisés. Deus chama esse homem para ele libertar o povo das mãos de Faraó. Moisés, meus amados, ele faz de tudo para negociar com Faraó a libertação do povo. Só que a palavra vai dizer que o coração dele era endurecido, estava endurecido. E na conversa, ele decide não liberar o povo. Então Deus faz uma coisa muito interessante. O que Deus faz? Manda um monte de praga para o povo do Egito. O povo do Egito paga um preço muito alto por conta da decisão de Faraó. O povo acaba sofrendo consequências terríveis por conta da decisão de Faraó, por conta do seu coração endurecido. Então 9 pragas são enviadas. Sabe o que acontece? Ele decide continuar da mesma forma. Ele decide permanecer com aquela ideia de que não ia libertar o povo. E aí Deus manda avisar para ele algo muito importante, que a partir de agora, a 10ª praga seria terrível. Por quê? A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos no Egito. Tem muita gente que fala só a morte de bebês. Não tem nada a ver com bebê, não. É primogênito. Todos os primogênitos morreriam, exceto aqueles em que nos umbrais das portas estivesse o sangue do cordeiro. Umbral de porta é o vulgo caixonete. Vocês sabem o que é? Nesse quadradinho da porta. Então o anjo da morte passaria ceifando todos os primogênitos, exceto daquelas casas em que estava aspergido o sangue do cordeiro. Queridos, e foi o que aconteceu. Foi um dia que entrou para a história. O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito, exceto daquelas casas e que o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. Quando eu comecei a ler essa mensagem, esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Sabe o que me chamou a atenção? Deus disse que o anjo da morte passaria por cima das casas em que estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro. Deus não disse que o anjo ia passar por cima das casas em que existia uma espiritualidade. Deus não disse que o anjo passaria por cima das casas em que tinha um povo que vivia uma religiosidade. Deus em momento nenhum disse que o anjo passaria por cima e pouparia o povo que trabalhava na ação social, fazia boas obras. Não era isso. Deus falou que o anjo da morte passaria por cima das casas e que estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro. Queridos, nós precisamos entender algo muito importante essa noite. Ou você está marcado pelo sangue, ou não há salvação para você. Ou você está salvo pelo sangue, ou você está condenado por não ter o sangue. Isso é muito óbvio. A gente precisa entender isso aqui, a gente precisa combinar isso essa noite. Ou você tem o sangue e vive, ou você não tem o sangue e morre. E na segunda Páscoa, pastor, na segunda Páscoa, Jesus ele se entrega pelos nossos pecados. Jesus toma uma decisão de morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele se entrega numa cruz, mesmo sem pecado, mesmo sem mancha, mesmo sem mácula, ele se entrega para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas manchas, pelas nossas iniquidades. E sabe de uma coisa? Ele faz isso de forma voluntária, a gente precisa entender isso. Jesus não morreu porque Pilatos lavou as mãos, não. Jesus não morreu porque Judas o beijou traindo, não. Jesus não morreu porque o povo lá, aquele povo que ficava o tempo todo medindo o que ele falava, o que ele fazia, esquematizaram para ele morrer, não. Jesus morreu porque era um plano de Deus de redenção da raça humana.
Agora, algo chama muita atenção na história de Jesus. Sabe o que é? Isso aqui, ó. O poderoso sangue de Jesus. Que poder esse sangue tem? Que poder? Pastor, esse sangue tem poder? Tem muito poder. Que poderes ele tem, pastor? Primeiro, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 7, vai dizer: se, porém, andamos na luz como ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos repetir isso? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glórias a Jesus por isso. O sangue de Jesus, meus amados, ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas ele purifica os nossos pecados. Pastor, o que é purificar? Purificar significa limpar. Purificar significa pegar algo impuro, algo sujo, e transformar em algo puro, algo limpo. E o sangue de Jesus, a gente sabe muito bem que tem poder para fazer isso. Meus amados, estávamos extremamente impuros por conta das nossas transgressões, por conta do nosso pecado. Existia uma mancha de pecado dentro de cada um de nós. Mas hoje, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue limpo do Cordeiro, o sangue poderoso de Jesus, nos purifica de todo pecado. E hoje Deus olha para a gente não como impuros mais, mas como os puros. Por quê? Como puros. Porque o Filho dele morreu no nosso lugar, purificando a nossa vida. E quando nós falamos de sangue, algo muito interessante com o nosso sangue. Você sabia que o nosso corpo possui mais ou menos 6 litros de sangue? E esse sangue, ele é constantemente bombeado pelo coração. A cada 23 segundos, ocorre uma volta completa do sangue do nosso corpo. E o sangue, meus amados, que corre nas nossas veias, vai nos mantendo vivos e ajuda no funcionamento de todos os órgãos vitais. Agora, não é só isso, não. Existe no nosso sangue o que chamamos de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles têm a função de levar o combustível, o calor para o nosso corpo. E é o que dá a cor avermelhada ao nosso sangue. Mas eles também fazem uma coisa muito importante. Sabe o que eles fazem? Eles são um agente purificador das células. Quando nós comemos, os glóbulos vermelhos pegam esse sangue, esses nutrientes dos alimentos e levam para as nossas células. Só que eles não fazem apenas esse movimento de levar, eles levam e eles vão limpando toda a sujeira que nós temos. Tudo aquilo que é de ruim, ele passa e vai limpando e leva para os rins. E aí, meus amados, olha que coisa interessante. E aí ele volta para o coração, pega os nutrientes, alimentam as células e recolhe todo o lixo e descarta, purificando o nosso corpo em apenas 23 segundos. O funcionamento do nosso corpo ilustra muito bem, de forma perfeita, o que o sangue de Jesus faz com a gente. O sangue de Jesus, ele nos mantém vivos. O sangue de Jesus, ele mantém vivos os nossos órgãos vitais. O sangue de Jesus vai limpando tudo aquilo que está sujo dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que por conta do pecado está enraizado em nós. E vai nos purificando dia após dia. Que sangue poderoso é esse? Que sangue poderoso é esse? Mas existe um grande problema. Pastor, qual o problema? O problema é que muita gente não consegue compreender essa obra de Jesus. Tem muita gente que pensa que precisa fazer alguma coisa para ter essa graça. Gente, não! A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Nos deu. Ele se entregou no nosso lugar. Ele morreu para que a gente tivesse vida e uma vida plena, uma vida abundante e principalmente a vida eterna. Graça, favor imerecido.
Agora, muitos não conseguem compreender que o preço já foi pago. Tem muita gente que fica pesado quando fala, poxa, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida porque eu tenho agido de forma tão incorreta e Jesus fez essa obra, Jesus fez tanta coisa por mim, essa obra linda, redentora, maravilhosa, perfeita, especial, extraordinária, e eu não sou digno de receber isso. Acertou. Você não é digno, mas Ele fez. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele se entregou por cada um de nós. O sangue de Jesus nos purifica completamente, removendo de nós toda a impureza do pecado. Glórias a Jesus! O sangue dele restaura também a nossa pureza espiritual. E essa pureza nos ajuda, nos capacita a vivermos uma vida santa todos os dias, em conformidade com a vontade de Deus. Pastor, então me diz uma coisa aqui. Eu tomo a decisão de viver com Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tomo a decisão de viver em Jesus. Então quer dizer que a partir daquele momento em que eu faço isso, que eu tomo essa decisão, a partir dali então eu sou purificado, dali por diante? Não. Você entendeu errado. Você não é purificado dali por diante. O seu passado é purificado, o seu presente é purificado, o seu futuro é purificado. A obra de Jesus é perfeita. A obra de Jesus não é por tempo, ela é perfeita, ela é completa. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, tem poder para libertar da gente da condenação, inclusive do nosso passado. Jesus é aquele que veio para purificar o nosso passado, o nosso presente, e está nos purificando para vivermos um lindo futuro nele. Pastor, mas você não conhece minha vida. Você está falando isso porque é um domingo de Páscoa, você quer me deixar animado? Não. Pastor, você não conhece o que eu fiz no passado. Olha, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pastor, eu tenho uma história meio complicada, que uma coisa que eu vivi há 10 anos atrás. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pastor, mas eu fiz um negócio há 3 anos atrás, pastor, que ainda eu preciso... Olha, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pastor, eu vim hoje com um pensamento na cabeça que não é muito legal. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Glórias a Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. Não importa o quão grave tenha sido sua transgressão, o sangue de Jesus é suficiente para te libertar, para te restaurar, para te curar e para te purificar. Certa vez, Jonathan Edwards teve um sonho. E o sonho dele foi interessante, ele ficou mexido com esse sonho. Ele sonhou que ele foi ao inferno. E aí chegou no inferno, ele viu tanta gente, ele perguntou, vem cá, tem evangélico aqui? Aí a pessoa, tem. Tem católico? Tem. Tem umbandista aqui? Tem. E candomblessista? Tem. Ateu tem? Também. E agnóstico? Tem. E aí, quando ele falou o último, ele foi arrebatado para os céus. Chegou no céu, ele viu um monte de gente. E ele perguntou, vem cá, tem evangélico aqui? A pessoa, não. Tem católico? Tem, não. Tem ateu? Não. Tem candomblessista? Não. Tem umbandista? Não tem. Tem agnóstico? Não tem. Aqui no céu só tem aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue purificador de Jesus. Sabe o que esse sonho quis dizer? Que não é uma placa de igreja que salva ninguém. Não é uma religião que salva pessoas. Não é uma denominação. Não é o vir para a igreja aos domingos. A única coisa que nos salva, que nos liberta, que nos restaura e que nos purifica é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas Ele. Mas em segundo lugar, pastor, o sangue de Jesus é poderoso? Sim. Quais os poderes ele tem? Segundo, o poder para nos aproximar do nosso Pai.
Efésios 2, 13 a 14 vão dizer: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Estávamos totalmente distantes do nosso Deus. Ter contato com Deus era algo impossível. Por quê? Por conta do pecado. O pecado nos afastou do nosso Deus. O pecado criou um afastamento do Criador com a sua criatura. E nós estávamos mergulhados no pecado. O pecado era prazeroso para a gente. Está certo que para alguns ainda continua. Só que hoje, meus amados, a nossa preferência não pode ser mais pelo pecado. Por quê? Porque através do sangue de Jesus a nossa vida foi transformada. O texto vai dizer de Efésios que a barreira da inimizade foi quebrada, o muro da inimizade foi quebrado. O sangue de Jesus veio como uma marreta e destruiu o muro que nos separava do nosso Deus. A morte de cruz, o sangue de Jesus promoveu redenção e reconciliação da humanidade com Deus. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. Você tem noção do que é isso? Muitos não têm noção, por quê? Porque negligenciam esse tempo de relacionamento com Ele. Hoje você não precisa de mediadores para poder ir até o grande eu sou, você não precisa. Você tem um que morreu para que você tivesse livre acesso, o nome dele é Jesus. Ele é o único caminho. Hoje você não precisa de mais nada para você chegar para Ele e dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que você o ama, que você quer ter um relacionamento com Ele. E detalhe, você pode ter um relacionamento íntimo com Ele, de pai para filho. Antes nós éramos miseráveis pecadores, hoje nós somos filhos amados. O sangue de Jesus nos aproximou do nosso Pai. Existia um muro, existia inimizade, mas hoje, por conta desse poderoso sangue de Jesus, a ira de Deus se afastou de nós e agora nós temos paz com o nosso Deus. Que alegria saber disso! Que alegria saber que esse sangue poderoso criou uma ponte e hoje nós podemos acessar ao trono do nosso Deus. A barreira foi quebrada, por quê? Porque um morreu para que todos nós fôssemos redimidos. Ah, querido, antes a gente nem povo era. Agora a Bíblia vai dizer que somos povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Antes escravos, agora filhos amados. Que sangue é esse? Que sangue é esse? Hoje nós temos acesso igual nós temos na casa de pai, já viram? Você chega na casa de pai, você abre a geladeira, aí você vê lá um monte de doce velho, né? Aí joga isso fora. Aí você pega a água, você bota a água, você pega um negócio, tira um negócio, você fica com a geladeira aberta, às vezes namorando a geladeira. Não é gostoso estar na casa de pai? Você tem toda a liberdade para deitar no sofá, no colo do seu pai. De você olhar para ele e dizer, poxa, pai, que alegria estar aqui com você. De botar os pés no sofá. A mãe briga, mas o pai não. A mãe às vezes é meio carrasca, mas o pai não. Fala, Deus! Não é bom? Você deita no sofá do pai. Eu, pai, quer que eu faça alguma coisa para você? Quero. Acabou de almoçar, quer uma tapioca? Quero. É muito gostoso esse relacionamento. A pergunta que fica para a gente é, o que está faltando para você ter esse relacionamento com seu pai? Porque antes existia um muro, tinha inimizade. Agora, por conta desse sangue poderoso, nós temos acesso à casa do nosso pai. Nós temos acesso ao colo do nosso pai. Nós temos acesso ao ombro. Deitar com a cabeça no ombro e dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que nós o amamos. O que está faltando para você ter esse relacionamento com o seu pai? O sangue de Jesus te aproximou do seu pai. Aproveite, não seja negligente. Não seja negligente. Mas em terceiro lugar, o sangue de Jesus é muito poderoso. Por quê?
Porque ele tem poder para nos justificar dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos justifica dos nossos pecados. Romanos 5, 9 e 10 vão dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Jesus fez muito mais do que morrer pelos nossos pecados. Jesus justificou os nossos pecados. Ele, sem pecado, se entregou para que a gente fosse justificado, mesmo não sendo merecedores. Só que hoje, meus amados, tem uma boa notícia. Ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e a obra redentora dele é uma obra perfeita. Um dia estaremos com ele lá, na eternidade, vivendo num lugar onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem doença, não tem boleto. Nós vamos nos alegrar e nós vamos viver eternamente ao lado do nosso Jesus. Porque agora não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres do pecado, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Para concluir, você já parou para se perguntar por que as pessoas lá no Egito, para não morrerem os primogênitos, tinham que passar o sangue nos umbrais? Você já parou para pensar sobre isso? Já se perguntou por que disso? Por que, pastor, que eles tinham que passar o sangue nos umbrais? Um dia desse eu encontrei uma explicação muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Alguns historiadores e arqueólogos dizem que provavelmente o povo de Deus lá no Egito foi sendo influenciado dia após dia. Por quê? Porque alguns historiadores dizem que eles ficaram lá por cerca de 400 anos. Só que alguns historiadores refutam isso e falam que provavelmente foram 215 anos. Não importa o tempo que foi, o que importa é que foi muito tempo. Então eles dizem que eles foram sendo influenciados por conta da cultura egípcia dia após dia. E aí, meus amados, o povo vivendo tanto tempo naquela cultura, vivendo tanto tempo com aquele povo, eles começaram a absorver alguns costumes do povo egípcio. E alguns arqueólogos, fazendo escavações, eles acharam alguns umbrais de portas. Esses umbrais das portas. E sabe o que tinha nesses umbrais? Algumas orações pagãs. O umbral era todo escrito com um monte de oração pagã. E aí eles começaram a buscar mais para poder entender sobre isso. Sabe o que eles entenderam? Que o povo egípcio tinha um costume, tinha uma cultura. Qual era essa cultura? Eles faziam orações, escreviam orações nos umbrais das portas, acreditando que aquilo protegia a casa deles. Que aquelas orações pagãs para deuses pagãos, que não faziam nada, não tinham nenhum poder, protegia a casa deles. E provavelmente o povo de Israel, por conta do tempo com aquele povo, começou a aderir a esse tipo de coisa, esse tipo de prática. E aí o povo hebreu, o povo de Israel, começou a colocar também, escrever orações pagãs nos umbrais das portas. Quando Deus falou que ia passar, ia varrer os primogênitos, o que ele pediu para o povo? Vocês vão matar um cordeiro e vocês vão aspergir o sangue dele nos umbrais das portas. Não foi isso? Sabe por que isso? Esse movimento nos mostra que se nós quisermos a verdadeira salvação, precisamos apagar todas as crenças que possuímos na vida e somente crer que uma coisa pode nos salvar, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Crenças pagãs não salvam ninguém. Costumes pagãos não salvam ninguém. A única coisa que pode nos salvar da condenação eterna é o sangue poderoso de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus continue a boa obra que já começou nas nossas vidas.